todo. Voltamos, são 5 horas em ponto e a gente também está entrando com a nossa live aí, pessoal do Facebook. Estamos chegando aqui porque hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, muito bacana, Diogo Esteves, que tem muita coisa para contar pra gente. Oi, Diogo, tudo bom? Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, olha, gente bacana, né? Tô bem, tô bem acompanhada, vamos combinar, vou até botar aqui. Muito bem acompanhada, mas a gente trouxe o Diogo aqui, né? Vamos lá, apesar dele vir visitar, já tomou até um cafezinho aqui, tá bacana, tá à vontade. Mas a gente trouxe ele aqui porque ele acabou de lançar um livro. E nesse livro ele conta um monte de história, não é isso? Da história da vida real. Exatamente, crua e nua. Vou mostrar aqui só por enquanto, daqui a pouco eu mostro de novo. O livro aqui tá em inglês, The Journey of a Kingsman. Tá aqui, né? Mas ele vai lançar em português, né? Tá saindo em português, eu creio que em julho só. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, ó. É bacana, né? Esse aqui é meu, tá? Esse aqui ele me deu, mas daqui a pouco eu vou abrir, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que bacana. Gente, o livro é bem bonito. Puxa vida, muito bom. A gente quis fazer um Gostei. trabalho bem diferenciado. Bem bacana. Opa! Bom, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas eu quero saber como é que ele dizem, né? Vamos ver aqui, deixa eu dar aqui um briefing, vamos lá, um briefing que a gente, só para abrir aqui para vocês ficarem curiosos. A gente fez uma matéria, inclusive no Gazeta, né? E ele diz que ele conta a sua história. Bom, aqui, Diogo Esteves, é empresário brasileiro, né? Vamos dizer assim. Que tem se destacado aqui no mercado americano, já vendeu mais de 10 mil exemplares em poucas semanas do livro The Journey of a Kingsman. Esteves conta sua história, os seus sucessos empresariais ainda jovem e como saiu de uma crise depressiva que o fez abandonar uma empresa próspera com diversas franquias na Flórida e se mudar para o Texas para passar, como ele mesmo disse, um período sabático e voltar a Orlando, onde mora atualmente com esposa e 2 filhos. Então vamos lá, a gente deu aqui um briefing assim, mas que eu acho que, olha, é fichinha. Mas conta aí, agora pode contar tudo pra nós. Como é que você chegou? Por que você resolveu escrever o livro? O livro, na verdade, eu nunca tive a intenção de escrever um livro, mas eu acredito que toda lição que a gente aprende ao longo da vida, ela só é válida se você for realmente compartilhar. Então eu comecei a pensar em tudo que a gente já passou aqui nos Estados Unidos, eu já moro aqui há mais ou menos 15 anos, e eu pensei se então ele veio novo, né? Vocês estão vendo a cara dele 17 aqui, gente. anos de idade, Olha aí, ó. E eu comecei a pensar bastante se eu fosse deixar alguma coisa para os meus filhos, porque muitas pessoas acabam passando a vida construindo coisas para deixar para os filhos, então patrimônio e às vezes uma empresa, qualquer outra coisa. E a gente fez isso também, mas eu queria poder deixar algo para eles que realmente fosse fazer uma diferença. E um mapa, talvez as lições aprendidas ao longo da vida. Porque quando a gente fala de deixar algumas coisas para os filhos, né, muita gente pensa em coisas materiais, né? E eu acho que na verdade não é bem isso, né, o nosso legado, porque quando a gente lembra, pelo menos você, quando lembra dos nossos pais ou mães ou avós, enfim, aquele parente que nos deixou alguma coisa, a gente não lembra na verdade de coisas materiais, a gente lembra das lições, né, eu acho que é mais por aí, quer dizer, não sei se foi essa a sua intenção, mas pelo jeito que você falou... Com certeza. Então o legado sempre foi uma coisa muito importante para mim. Meu pai fez um trabalho fantástico comigo, com os meus irmãos crescendo. E eu queria fazer algo um pouco mais diferente ainda para os meus filhos. Então, claro que o patrimônio é importante, as coisas são importantes, não estamos dizendo que não é. As lições que você deixa para trás realmente são o que fazem toda a diferença. Exato. Então eu escrevi o livro com os meus filhos em mente, dizendo se eu pudesse deixar algo para eles, que fosse deixar um legado que não fosse, no caso, o dinheiro, o que eu poderia fazer? Então essa foi a intenção do livro, de poder deixar um mapa para eles, um livro cheio de lições que eles não teriam que talvez fazer os mesmos erros que eu cometi ao longo da vida. Mas o que aconteceu com um cara de sucesso? Porque, gente, era isso mesmo, né? Chegou aqui, quer dizer, com 17 anos, mas aconteceu, né? Porque li também, a gente tá aqui informado, eu penso que
Que conhecido no mercado por seu amplo dom de trabalhar com números e dinheiro. Pronto, não vou nem continuar. É isso mesmo? Eu trabalho no mercado financeiro já fazem 9 anos. Então, eu sou licenciado nas áreas de imóveis, de seguros, na área de investimento também. Então, eu já venho trabalhando com isso há um bom tempo. Sempre gostei muito de números e sempre gostei muito de me planejar financeiramente. Então, venho ajudando os clientes aí nos últimos anos a poderem fazer exatamente isso. E foi uma paixão que eu tive. Continua com essa paixão, com números? Com a paixão. Esse, na verdade, eu creio que é o meu propósito de vida. Que bom, né? Não, porque quem gosta de número gosta, né, gente? Não tem jeito. E não foge disso. Aliás, a profissão é isso, né? A gente, quando gosta, né? Às vezes dá uma escapulida, mas o que gosta tá ali, faz. Não tem jeito. Mas tudo bem, vamos lá nessa parte. Tava tudo bem, tudo tranquilo, você com a vida bonita. O que aconteceu que você falou que caiu aí em si e teve que parou tudo, foi pro Texas, é isso? É isso que eu li, né, na reportagem. É verdade. Então, o que muitas pessoas não percebem é que ao longo dos anos a gente acabou desenvolvendo um trabalho muito forte também na mídia social. Né? Então, nós temos mais ou menos 200 mil pessoas que seguem a gente nas mídias sociais. E as pessoas sempre viam a nossa vida e falavam, eu queria ter a vida que você tem. O que elas não entendem é o que acontecia por trás das cenas, né? Bom, vamos combinar, né? Que esse negócio de falar isso. A vida que você tem que ter, isso daí, lógico que as mídias sociais fazem isso, mas isso é a coisa mais antiga, que a gente chama um pouquinho daquela inveja, ou aqueles filmes, enfim, qualquer coisa que seja. Mas isso é realmente um problema que atinge muita gente. E às vezes, eu não estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo. Às vezes você vê uma pessoa ter uma coisa bacana, você vê aparentemente, você fala, nossa, eu queria ter o que ela tem, eu queria ser como ela é, eu queria falar como ela fala. Tem umas coisas assim. E as pessoas são assim. Isso daí não tem. É até normal, vamos falar assim, né? Porque aqui a gente está meio longe da perfeição, né? Verdade, não, sempre. Então, o que eu falava muito para as pessoas era isso. Eu falava, você não tem a mínima ideia do que realmente está acontecendo na minha vida. Então, por favor, não deseje isso. Porque por fora estava tudo muito bonito, mas por dentro estava realmente arrebentado. Não é? Que a aparência realmente é uma coisa totalmente, vamos dizer, ilusória, né? E as pessoas, às vezes, elas até gostam de cair nessa ilusão, né? É verdade. E é uma coisa que você acaba viciando, né? Porque uma vez que você construiu aquela persona, aquela imagem, você acaba sentindo a obrigação de ter que manter ela. Isso que eu ia perguntar. E você acha que esse negócio que você fez uma imagem, tinha muita visualização, aquela coisa dos vídeos e tal, aquilo incomodou muito? Você começou a realmente... Com certeza, porque chegou num ponto... Fazer mal, né? Não sei. Claro, com certeza, porque o que as pessoas não sabem, é justamente isso, são algumas das histórias que eu descrevo ao longo do livro, é que durante 8 anos eu sofri de uma depressão profunda. Enquanto nós construímos o negócio, enquanto nós construímos o canal do YouTube, que nós temos também, inclusive, e as pessoas não tinham a mínima ideia, porque eu gravava um vídeo todo feliz e quando eu desligava o telefone eu caía de joelhos no chão, chorando, porque é um vazio muito grande. Então tudo isso começou a mudar quando eu me ajoelhei na minha casa e literalmente pedi para Deus tirar minha vida. Isso foi 2 anos atrás. Porque é o que leva a depressão, é isso mesmo, o que leva a depressão, ela anda por esses caminhos mesmo, a pessoa não consegue. Gente, depressão é uma doença, lógico que você deve saber disso muito mais, você que passou por ela, sabe muito mais disso. Então, o que eu comecei a perceber ao longo do tempo foi justamente isso, que tudo que eu alcançava no exterior não fazia diferença nenhuma, o interior estava totalmente vazio. Que coisa. Então, para mim, a partir daquele momento, porque eu pedi para Deus tirar a minha vida, ou me dar propósito de vida. Então, o que começou a acontecer a partir daquele momento, a minha ida para o Texas, foi um claro exemplo disso. E vamos combinar que você recorreu para a pessoa certa, né? Entre aspas, pessoas, né? Para Deus, né? Para o único que podia falar, gente, eu preciso recorrer e agora, não tem mais outro jeito. Exatamente. E que bom que deu certo, né? Deu, graças a Deus. Então, foi uma longa jornada de um Kingsman italiano. Olha só! Eu decidi acabar escrevendo um livro para poder contar um pouco dessas lições, histórias ao longo do caminho, que não foi uma caminhada fácil de maneira alguma. Claro, mas foi uma caminhada que com certeza valeu a pena. E a gente está aqui hoje, né? Então isso é importante. Pois é, não, mas isso é importante, assim, você reconhecer em você mesmo, quer dizer, você conseguir, mesmo que caindo de joelhos, mas teve força para ir atrás, para se recuperar e não querer justamente, não, ao contrário, se afundar cada vez mais. Claro. E além disso, ainda conseguir pensar, parar, lógico que deve ter sido depois de um tempo, e foi lá, fala, agora vou escrever. 1 ano e meio. Tudo bem, mas 1 ano e meio, mas pelo menos fez, né? Foi o tempo. Claro. Horas. Eu acho assim uma coisa, enfim, bem, vamos dizer, não vou dizer que é espiritual, mas assim, aquela coisa que você falou mesmo, né? Você tirou suas forças de dentro de você e deixou. Agora, qual foi seu aprendizado antes, assim, aquele fala assim, esse foi o mais duro aprendizado, fala assim, agora que você passou
antes de você, nesse 1 ano e meio aí, nessa preparação, saindo tipo depressão para uma melhora? Eu acredito que a maior lição que eu tive ao longo do caminho foi entender que não importa o tanto de dinheiro, de bens materiais, de sucesso que você consegue, ou o quanto de tempo que você tem nesse mundo, se você não tem um propósito na tua vida, uma coisa que você se realiza ao fim do dia, você realmente não vai chegar nunca no lugar que você está buscando. Eu acredito que cada um de nós fomos criados por uma razão específica, e eu acredito que a razão pela qual as pessoas estão vivendo a vida frustradas é porque não estão dentro desse propósito. Então você começa a buscar coisas exteriores para preencher esse vazio e você não consegue. Foi o que eu fiz durante muito tempo. Então Por esses exemplo, 2 anos me permitiram... dá um exemplo chegar. assim dessas coisas vazias que você procurava. Então, por exemplo, eu acreditava que se eu tivesse sucesso nos negócios, na minha vida financeira, seria algo que me preencheria. Ok. Então eu nunca tive um background empresarial, né? Nós fundamos uma empresa imobiliária em 2014 e em 2016 a empresa já estava com 15 escritórios, para ter uma ideia. Nós franqueamos a empresa e tudo mais. E eu nunca tinha tido essa experiência. O problema é que em 2016 eu estava mais vazio do que quando eu comecei a construir a empresa. Então eu achei que esse sucesso financeiro, ou que esse sucesso empresarial, ou as coisas que esse dinheiro geraria, iriam preencher um vazio que no fim do dia não preencheu, que foi um vazio que na verdade só Deus preenche. Então não no lado religioso, mas sim no lado espiritual, porque Sim. nós somos seres espirituais no fim do dia. Então para mim foi uma revelação muito grande poder ter passado por isso tudo e estar aqui hoje, né? Agora nós vamos entrar aqui. Então me fala, uma mulher, dois filhos, é isso? Aham. Tem mulher e filhos. Claro. E eles, logicamente, né, acompanharam tudo isso. E como é que era, assim, como é que eles encararam essa mudança? Principalmente os filhos, acho que são pequenos, é mais fácil, né? Mas a mulher nisso, quer dizer, veio, é o que você falou, fez o sucesso, ficou, né, financeiramente estável, bacana, aí depois retiro, sai. Como é que é esse acompanhamento? Porque, eu estou perguntando isso, a gente tem até aqui a participação da psicóloga que está sempre aqui com a gente, Vani Mans, e ela disse que o problema não é só a pessoa que você estava passando por um momento ruim, mas quem está acompanhando também sofre. Eu acho que isso é também uma grande força que você precisa do seu lado, senão a pessoa fala, não quero, sai para lá, né? Abala e sai andando. Eu digo Como é pra que você foi? que se eu não tivesse minha esposa do meu lado, hoje eu não estaria aqui hoje. Que ela literalmente não fala isso da boca pra fora, ela é minha rocha. Qual é o nome da Ela sua é esposa? absolutamente tudo, Daniela. Daniela, esse vai pra você. Com certeza. Tá vendo, Daniela? Ele não esqueceu de você, não fique De maneira triste, quem alguma. tá aqui. Tá certo, lógico que não, mas tem que ter realmente um apoio aí do companheiro ou da companheira, no caso, é fundamental, eu creio que é. E atrás de todo homem, grande homem, tem com certeza uma grande mulher, se não tem dúvida alguma. Olha aí, ó. Tá, ele que tá dizendo, tá? Ele que faz sucesso. E esse sucesso do livro, agora vamos falar nisso, como é que foi 10 mil cópias? Como é que foi isso? Nós decidimos colocar 10 mil cópias no mercado logo de cara, porque para mim é uma missão de vida, né? A partir daquele momento que eu caí de joelho na minha casa e pedi para Deus tirar minha vida e me dar um propósito, as coisas que começaram a acontecer não foram por um acaso, elas aconteceram da maneira que precisavam acontecer mesmo. Uhum. E então eu falei, poxa, Deus me deu propósito, o que eu faço com esse propósito agora? Eu vou escrever uma bela história, mas se eu não coloco ela no mercado da maneira adequada, e aí? Então a gente realmente está começando já com tudo, né? Já tenho 3 ou 4 entrevistas marcadas na TV americana, porque foi escrito em inglês o livro inicialmente. Isso, é. E o que eu quero no fim do dia é poder impactar a vida de outras pessoas que talvez estão passando pela mesma coisa que eu passei e não conseguem ver a luz no fundo do túnel. Então, se nada, eu posso compartilhar um pouco das minhas histórias com ela e talvez trazer um pouco de esperança para elas, mas de uma maneira prática, sabe? Me diz uma coisa, como você está falando isso, lógico que foi escrito em inglês, aquela coisa toda, então o livro deve, logicamente, que vem com essas lições, que deve motivar, né, para a pessoa, né, para a vida. O que você pensa assim, o brasileiro, vamos dizer, nessa coisa, brasileiro, né, o imigrante que veio aqui para os Estados Unidos fez sucesso. Qual é a receita que você tem ali no livro para a pessoa, não estou dizendo a receita, não é financeira, mas a receita de como ela encarar tudo isso? Claro, eu acredito que precisa haver um balanço ao longo da vida. Então eu falo sobre 12 quests, 12 desafios que a pessoa precisa encarar ao longo da vida. E essa foi a experiência que eu tive. Okay. Então se você não vive uma vida balanceada, você vai chegar, eu sempre digo que você está escalando uma montanha. E quando você chega no topo dessa montanha, você sacrificou todas as áreas da sua vida para chegar lá. Só que o problema é que quando você chega lá, você está miserável, você está vazio. Então o que eu falo para as pessoas é o seguinte, se você vai sair do Brasil para vir para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade,
tenha uma vida balanceada, não sacrifique todas as áreas, porque vai te fazer falta lá na frente. Então o que eu comecei a notar muito, ainda mais porque eu trabalho na área financeira, é que as pessoas estavam sacrificando tudo para poder alcançar o sucesso financeiro. E no final da vida elas estavam sacrificando todo o sucesso financeiro para poder tentar reaver tudo que elas sacrificaram. E agora que é aquela coisa assim, então a pessoa que vem sozinha larga a família, já está sacrificando a família. Exatamente. Ou ela vem para viver até, né, entre aspas, mais ou menos bem, mas chega aqui, não tem ainda direito uma direção e vai viver num quartinho de favor ou coisa, ou mais ou menos isso, faz aquele trabalho, né, que as pessoas às vezes têm um diploma, mas vai trabalhar na construção sim, vai trabalhar na faxina, isso. Aí não, né, fica juntando aquele dinheirinho, não faz mais nada, não sai, não tem aquela coisa, não tem uma vida social. Não tem uma vida. Sim, Ela existe. Existe a vida, mas não tem social porque não conhece ninguém. E quando faz amizade também é naquele mesmo meio, também continua sendo aquelas pessoas também que não tem ninguém. Isso você chama, também entra nessa parte, bom, você está sacrificando alguma coisa? Sem dúvida, porque eu sempre pergunto para as pessoas quanto que o dinheiro está te custando. Isso é algo que as pessoas não pensam. Eu disse para Fernanda um tempo atrás, eu falei assim, se você coloca $1 milhão na frente de um macaco e você coloca uma penca de bananas, o que o macaco escolhe? A penca de bananas, claro. Porque ele não sabe que $1 milhão pode comprar 1 milhão de penca de banana. Então as pessoas não sabem o que elas não sabem. Se elas não estão conscientes do problema que elas estão passando agora, elas não entendem e conseguem ver o problema como um todo, elas acabam só focando numa área e acabam sacrificando tudo o restante sem sequer saber que elas estão sacrificando e os problemas que isso vai gerar. Eu sei que eu vivi assim durante anos. Então existe uma saída. Com certeza, sem dúvida alguma. Gente, tem que ler o livro agora. Senão a gente vai contar tudo aqui, não. Tem que ler o livro, existe. Não é porque a gente fala... Porque assim, quem tá lá do outro lado tá pensando o quê? Mas ele fala porque ele tinha dinheiro, é fácil, né? É muito mais fácil. Eu quero ver quando você não tem outro jeito. Porque é verdade. Né? As pessoas pensam assim, claro. Não é isso, não é essa a questão, não é de ter ou não ter dinheiro, não é essa, porque, é o que você faz. Você alcança, e quando você alcança o que você achou que estava buscando, você está vazio ainda, então você continua buscando algo que você nunca chega, você nunca consegue alcançar. Porque não entende o que você está buscando, não tem clareza. Bom, tem isso também, tem que ter um objetivo, né? A pessoa tem que buscar, porque na verdade a pessoa vem para cá, quer dizer, a maioria que a gente escuta, você vem fazer o que no Estado? Não, venho aqui para ficar bem de vida, para ganhar dinheiro e poder sustentar a minha família. É isso que eu quero nos Estados Unidos. É isso que as pessoas vêm fazer aqui porque sai do Brasil, porque está em crise, ou de outro país qualquer, porque está numa crise financeira, política, etc., de desenvolvimento, tudo. Aí, segurança, mas vem para cá, mas quer o quê? Quer ganhar dinheiro, que é ver o país como objetivo para isso é os Estados Unidos, quer ganhar dinheiro e ter mais segurança e sustentar a família. É esse o objetivo da maioria do imigrante que vem para cá, não é não? Exatamente, e esse é um grande problema. Eu conheci, fui almoçar agora há pouco num restaurante e eu conversando com a mocinha ali no caixa, o que ela é no Brasil? Ela é uma advogada, ela veio para cá, ela não tem a mínima ideia o porquê que ela está aqui ainda, mas ela está buscando algo massa. Então eu falei com ela um pouquinho sobre o livro, ela já ficou super interessada de poder descobrir. Não porque eu tenho uma receita mágica ou uma solução para ela, claro. Mas talvez eu tenha algumas ferramentas que vão ajudar ela na busca desse objetivo. E eu acho que se a gente começar a entender um pouquinho melhor que nós fomos criados por uma razão, e a razão pela qual a gente está vivendo frustrado é porque nós não estamos vivendo dentro dessa razão, a gente começa a mudar, mas acontece gradualmente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas precisa haver um planejamento, precisa haver essa conscientização para poder mudar, entende? Senão não muda. Você acha que tem a ver com a aceitação também da pessoa, né, de ela se conhecer e saber exatamente o que ela é, e o que não está dando, né, não está conectando, tipo, como você falou, estou sacrificando isso, mas isso sou eu não posso tirar. Tem a ver com esse autoconhecimento também. Eu acho que tem 3 pilares básicos, e eu falo sobre eles ao longo do livro. Eu acredito que nós fomos criados, cada um com dons e talentos, por uma razão específica. E nós estamos vivendo frustrados porque a gente não está vivendo essa razão. Como que você descobre o teu propósito de vida se você não se conhece?
E como que você conhece aos outros também se você não se conhece? Mas como que você se conhece se você não conhece quem te criou? Eu não estou dizendo religião, não estou dizendo igreja, estou dizendo um ser maior que te criou por uma razão, a sua essência. Então é um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma jornada. Claro. Só que não é impossível. E eu fiz essa pergunta para essa mocinha hoje, eu falei, se dinheiro não fosse o problema, ela é advogada no Brasil, eu falei, o que você faria? Ela falou, eu faria alguma coisa relacionada a música e arte. Eu falei, uau, nada a ver com o que você tá fazendo aqui, tipo... Mas você vê, esse elemento do dinheiro... Que louco, o elemento do dinheiro... pessoas para trás. Então não é viver na utopia e falar, não, mas eu preciso trabalhar pro dinheiro. Todos nós precisamos. Mas o que você está fazendo hoje para chegar um pouquinho mais perto, né, do seu propósito de vida, aquilo que te satisfaz, que te faz feliz? Porque às vezes a pessoa fica uma vida inteira, né, fazendo alguma coisa que não é aquilo que ela queria e não teve essa clareza de conhecer a si mesma e poder chegar onde ela quer. Eu acho que isso talvez que pode também, né, sem esse conhecimento, aí leva a pessoa, né, principalmente a depressão, a frustração grande, a suicídio, ao alcoolismo, enfim, tanta coisa aí a gente tem relacionada com essas grandes frustrações do próprio ser. Exatamente. Gente, olha quanta coisa. Nossa. É profundo, viu? Isso aqui são só um pouquinho das histórias. É só um pouquinho. Então, e você conta histórias reais, coisas que aconteceram com você. Porque eu acredito em você compartilhar, você ensinar a partir de experiências. Eu não consigo ensinar a partir de teoria, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu passei o que eu tive que passar, talvez porque eu precisava compartilhar essas histórias com pessoas que precisam ouvir. Especialmente os meus filhos, para que os meus filhos não passem pelas mesmas situações. Claro não. Toda a história, toda a experiência, a gente tem que... A gente absorve justamente para você aprender com elas e não cometer o erro, ou enfim, não cometer absurdos que às vezes a gente vê nas histórias quando as pessoas, principalmente de experiências reais, são muito mais, como você falou, não é teoria, né? Impactantes, é real. Aconteceu. É que nem a gente assistir um filme, né? Quando você assiste um filme é legal, mas quando o filme fala, isso é uma história real e você assiste e fala... Não é assim? Você fala, opa, vamos respeitar. Você até para continuar assistindo. Quando você descobre, fala assim, não, mas isso é uma história real. O quê? Como que pode isso acontecer na vida da pessoa? Isso é uma história real. Daí você fica assistindo, que você respeita, entre aspas, até mais. Com certeza. Teve uma razão muito específica pela qual eu decidi escancarar a minha vida no livro. Porque eu acredito que se nós passamos por isso, tem uma razão muito específica e tem alguém lá fora que precisa ouvir sobre isso. E falar, eu não sou o único passando por isso. Isso mas são também. Histórias realmente impactantes, sem dúvida alguma. Muito bacana. Bom, gente, nosso horário já está chegando, o bate-papo foi bacana, mas se quiser depois ele volta mais. Quando lançar o livro em português, volta aqui. Vai ser um prazer. A gente vai, já está feito aqui o convite, olha que sai esse mês? Sai em julho. Sai mês que vem, olha aí. Tudo certo. Em julho está saindo o livro em português, está vendendo na Amazon esse em inglês? Amazon, exatamente. Ele já está disponível tanto no impresso, quanto online, quanto em áudio também. Olha que bacana, gente. Tem até audiobook aí, bacana. Olha aí. Tá bom? Tá bom para vocês? Vocês acham na Amazon The Journey of a Kingsman? Vocês aguardem quem quiser em português em julho. Exatamente. É só procurar. Você vai lá também. A gente fez a matéria com eles no Gazeta. Você vai lá no site do Gazeta, tá lá, você põe lá Diogo Esteves, que você vai encontrar. E ele, gente, é um amor de pessoa. Olha isso, hein? Hoje tá aqui, sorrindo, bacana, feliz, que bom. Deixa eu mandar um beijo aqui para Elizabeth Fortuna do Nascimento. Ela diz, a coisa mais importante que devemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de honestidade, perseverança e respeito ao seu próximo. E também os estudos, pois isso ninguém rouba. Bacana, tá certo. A Vera também, tá bom. Ana Paula, entra aí, tá chamando a Ana Paula. Aí o pessoal que tá aqui no Face, o pessoal também que tá aqui pelo WhatsApp, eu só quero mandar para vocês assim muito obrigado pela companhia e a gente vai se despedir, mas tá aí a dica. Diogo Esteves, ele tem muita história para contar, ele só deu um pouquinho do que tem lá e a gente vai se despedir do pessoal que tá no Facebook. Muito obrigado pela companhia, Diogo. Muito obrigada mais uma vez por essa visita aqui aos nossos estúdios e por esta entrevista. E eu vou ler o meu livro, depois eu conto para vocês. O prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. E aí, o pessoal que está aqui na rádio, a gente está saindo, então a gente se despede aqui